Fala galera, como vão vocês, belezinha? Sejam bem-vindos a mais uma aula do canal O Engenheiro Civil. E galera, hoje nós vamos para a nossa aula de número 20, tá? Falar de vozes verbais. A gente segue nessa maratona aí de aulas de língua portuguesa, preparação para o concurso público da Prefeitura de Xinguara. E pessoal, antes de a gente partir para a discussão do conteúdo de fato, eu tenho umas considerações preliminares, então se atenta aí. Caso você ache que eu esteja falando devagar demais, coloca esse vídeo na velocidade 2, que a coisa vai dar uma acelerada, tá? Resolveremos 10 questões hoje, então, além do conteúdo, nós teremos 10 questões, e além dessas 10 questões, eu vou deixar um caderno de questões para você praticar mais, belezinha? Pega um papel, uma caneta para você tomar nota, e pessoal, não deixe, por favor, claro, né, de se inscrever e clicar em gostei para valorizar o nosso trabalho, ranquear bem esse vídeo e ajudar os colegas. Belezinha, pessoal, é o seguinte, caso você queira um conteúdo assim, mais técnico, que vem da galera da área de linguagens, tá? De linguística, de línguas, de letras, que seja, tá? Dá uma checada lá no... Baixa esse documento, o link para esse documento vai estar na descrição aí, o link, é só clicar no link do Dropbox, e você segue esse link aqui, vai ter a parte de vozes verbais, em que o professor Noslen, ele explica, tá? Belezinha? O que eu vou fazer é só passar por cima do resumo que eu fiz aqui, tá? Assisti umas aulas, consultei material, fiz um resumo e vou apresentar aqui. Apresentado o resumo, a gente segue para as questões e vai para o jogo, beleza? Então bora lá. As vozes verbais referem-se à relação do sujeito com a ação do verbo na oração. De acordo com a relação entre o sujeito e verbo, tem-se as diferentes vozes verbais, tá? Pessoal, então, como eu vou dizer se é uma voz verbal ou se é outra? Eu vou olhar para a relação do sujeito com a ação do verbo. Simples assim. Por exemplo, se o sujeito sofre a ação, ele vai ter uma voz verbal. Se o sujeito pratica a ação, ele vai ter uma outra voz verbal. Se o sujeito pratica e recebe a ação, ele vai ter uma outra voz verbal. E a gente segue, tá? Tanto é que existe uma definição perigosa, tá? Tem gente que diz assim, sujeito é aquele que pratica a ação. Isso é sempre verdade, pessoal? Não é. Se você está numa voz passiva, por exemplo, o sujeito sofre a ação. Ele vai ser agente da passiva, tá? Vai ser agente da passiva. Então, se você crer que sujeito, ele é sempre quem pratica a ação, tem gente que tem essa definição. Sujeito é quem pratica a ação. Mas, se você está na voz passiva, o sujeito ele é agente da passiva, ele não pratica a ação. Belezinha? Ele é agente da passiva, aliás. Ele não vai ser sujeito, tá? Anyways, a gente vai mostrar isso em exemplo. Calma, bora lá. Dizem respeito à ação do suspeito na oração. As vozes verbais dizem respeito à ação do sujeito na oração, da função dele em relação ao verbo e da relação direta do sujeito com a ação do verbo na oração. Então, pessoal, se o sujeito ele age na oração, ele trata-se de uma voz ativa. Se o sujeito sofre, está sofrendo, tá? Vou colocar aqui sujeito sofre. Se o sujeito sofre a ação da oração, a gente tem uma outra voz verbal, que é a voz passiva. Inclusive, vou tirar isso daqui. A gente tem uma outra voz verbal, que é a voz passiva. O sujeito agindo e sofrendo a ação na oração ao mesmo tempo, nós temos uma voz reflexiva. Veremos exemplos disso também. Então, voz ativa, sujeito age. Voz passiva, sujeito sofre. Voz reflexiva, sujeito pratica e sofre a oração. Belezinha? Então, pessoal, ativa, passiva e voz reflexiva. Ele tanto pratica quanto recebe a ação. Belezinha? Vamos falar da voz ativa, trata-se de um conteúdo bem tranquilo, tá, pessoal? Não há razão para desespero, é só respirar fundo, tomar uma água, assistir a aula, resolver questão, que você tira de letras, sem erro. Quando o sujeito age na oração, voz ativa. Quando o sujeito é agente, isto é, pratica a ação expressa pelo verbo, nós temos a voz ativa. Então, olha o exemplinho aí, atenção. Brutus conquistou a aprovação, ou conquistou o coração de Olívia, tá? A gente poderia dizer. Brutus, melhor, eu vou colocar isso aqui, tá? Vou colocar, decidir. Brutus conquistou o coração de Olívia, tá? Olívia Palito, maravilha. Brutus conquistou o coração de Olívia. Então note que o Brutus, ele aqui pratica a ação indicada pelo verbo. Qual é a ação? A ação de conquistar. Quem conquistou? Brutus, tudo bem? E conquistou o quê? O coração de Olívia. Então aqui nós temos um objeto direto, tá? O complemento do verbo. O que a gente vai olhar, pessoal, o foco da análise de vozes verbais é
ação do verbo e sujeito. É nisso que a gente vai prestar atenção. Por quê? Porque a voz verbal vai ser dada justamente pela relação da ação e do sujeito. Belezinha? Então bora lá. Nesse caso, Brutus conquistou a aprovação. Brutus, vou até copiar aqui, Ctrl C, porque eu tinha escrito ele. Mas depois eu decidi dar mais, personificar esse ele em alguém, que aqui no caso Brutus. Então Brutus é o sujeito e a aprovação é o objeto direto, tá? Mas o foco não é dizer que a aprovação é o objeto direto. O foco é dizer que Brutus pratica a ação. Ele age, ele é o autor, ele é o agente da ação. Belezinha? Daí voz ativa. Pessoal, sempre que o sujeito, primeiro você vai ter de identificar o sujeito. E como você identifica para o verbo? Você pergunta para o verbo, fala assim, ô verbo, quem é você? Ele fala, eu sou o verbo conquistar. Aí você pergunta, quem conquistou? Aí ele vai apontar para o Brutus, vai falar, ó, foi o Brutus, tá? Aí quando você fizer isso, você vai ter identificado o sujeito. Uma vez identificado o sujeito, tá? Você vai ver se ele pratica a ação ou se ele sofre a ação. Beleza? Se ele pratica a ação, vai analisar se ele pratica a ação ou se sofre a ação. Isso é voz ativa, não tem muito segredo. Bora para a voz passiva. Pessoal, a voz passiva ela pode ser analítica ou sintética. Tá? A voz passiva analítica usa locução verbal. E o que é uma locução? Pessoal, locução é um conceito que ele é transversal na língua portuguesa, principalmente na parte de gramática, sintaxe, tudo bem? Trata-se de duas palavras com função de uma. Tudo bem? Isso é uma locução. Locução verbal serão dois verbos, dois ou mais verbos com função de um único, tá? Então vejam só. Primeiro bizu para voz passiva analítica. Usa locução verbal. O sujeito sofre a ação. O sujeito é paciente, então tem uma voz passiva. Quando o sujeito sofre a ação, pessoal, a gente dá um nome específico para esse cara, que é paciente. A gente no hospital, a gente recebe os cuidados da enfermeira, do técnico, do médico, tá? A gente recebe os cuidados dessa turma. Então, em um hospital, nós somos pacientes, tudo bem? Me ajudou a lembrar, talvez ajude você também. Então, sofre a ação. O sujeito é paciente. Voz passiva. Se o sujeito sofre a ação, voz passiva. Quando o sujeito a voz acontece recebendo a ação. Tá, isso aqui, pessoal, são definições de voz passiva, tá? Quando o sujeito é paciente, voz passiva. Recebeu a ação expressa pelo verbo, voz passiva. E na voz passiva, o objeto vira sujeito e o que era sujeito vai para o final da oração. Eu vou trazer esse exemplo e colocar bem aqui abaixo, tá? Onde está? Isso. A aprovação foi conquistada por Brutus. A gente vai fazer essa análise aqui também, belezinha? Dito isso, a gente falou da voz passiva, beleza. Agora, pessoal, vejamos a frase lá de cima. Nós tínhamos Brutus conquistou a aprovação, isso é a voz ativa. Agora, aquilo que era objeto vira sujeito, tá? E aquilo que era sujeito vai para o final da frase. Então, a aprovação foi conquistada. Foi conquistada por quem? Foi conquistada por Brutus, beleza? Inclusive, a gente pode até colocar isso aqui numa cozinha diferente, porque esse cara vai ser o chamado agente da passiva. Vamos reescrever, pessoal. Brutus conquistou o coração de Olívia. Conquistou o quê? O coração de Olívia. Então, o coração de Olívia foi conquistado por Brutus, pois o Brutus é muito galanteador. Belezinha? Então, pessoal, quem era, eu vou pôr em azul para ficar no mesmo padrão daqui de cima, tá? Eu estou usando azul para sujeito e verde para ação do verbo. Então tá, ou para o verbo, melhor dizendo. Foi conquistado. Vou puxar aqui, pincel de formatação. Foi conquistado por Brutus. Então, o coração de Olívia. Quem foi conquistado? O coração de Olívia. Então, note, pessoal, que o sujeito dessa frase é o coração de Olívia. Tudo bem? Como a gente faz para descobrir o sujeito? Pergunta para o verbo. Quem ou o que? Tá? Quem foi conquistado? O coração de Olívia. O que foi conquistado? O coração de Olívia. Então aqui nós temos o sujeito da oração. Tudo bem. Agora, foi conquistado por quem? Quem fez isso? Agora é a questão, papai. Agora é o grande ponto. Quem conquistou? Brutus. Tudo bem? Então esse Brutus aqui, a gente vai chamar ele de agente da passiva. Pessoal,
Atenção para isso aqui. Para tudo, para tudo. Atenção para isso aqui. Não confunda sujeito com agente, tá? Inclusive, o que acontece é que eu não sei o símbolo, aquele símbolozinho dos dois traços cortado pelo traço diagonal, mas sujeito é diferente de agente, tá? Da passiva. Sujeito é diferente de agente da passiva. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Beleza? Primeira letra. Tá. Pessoal, então, aqui, atenção para isso aqui. Sujeito é diferente. Só um segundo que eu tô deixando tudo bonitinho aqui. Isso aqui vai para preto. Tá? Sujeito é diferente de agente de passiva. Tudo bem? Nesse caso, quem foi conquistado? O coração de Olívia. O coração de Olívia foi conquistado. O coração de Olívia é o sujeito. Tudo bem? E quem realizou essa ação? Brutus. Então, Brutus é o que a gente chama de agente da passiva. Pode acontecer do sujeito ser o mesmo agente? Pode acontecer do sujeito ser quem pratica a ação? Sim, tudo bem? Mas na passiva, a gente não tem isso. Vou colocar bem aqui. Agente da passiva. Pessoal, fica esse registro aí, tá? Eu não vou me estender muito, não. Eu vou deixar porque é aquela história. Eu não sou expert na parte de linguagens. O que a gente está fazendo aqui é estudando junto. Mas... E outra, eu poderia fazer toda a análise aí também, mas nós temos um tempo limitado. Você não vai ficar aqui comigo 3 horas, ou vai? Se for, deixa um gostei nesse vídeo, deixa aí no comentário falando que você vai ficar 3 horas, que eu gravo umas aulas mais longas daqui a pouco. Belezinha? Vamos fazer uma análise aqui. Na voz passiva analítica tem-se locução verbal, então 2 verbos com função de 1. O sujeito, o sujeito é aquele termo que se refere diretamente ao verbo. Então note, quem conquistou? Brutus. Quem foi conquistado? Aprovação. Quem foi conquistado? Coração de Olívia. Então em azul nós temos os sujeitos, tudo bem? E aí a gente segue. Aprovação não é mais objeto, transformou-se em sujeito. Quando na voz ativa, Brutus conquistou a aprovação. Objeto direto, complemento do verbo conquistar, que é um verbo transitivo direto e pede complemento objeto direto. Tudo bem? Aí o que acontece? A aprovação, que era objeto direto, virou sujeito quando eu passei para a voz ativa. E o Brutus, que era sujeito, se tornou agente da passiva. Essa é a análise, tá? Quando o sujeito é paciente, isto é, recebe a ação expressa pelo verbo, nós temos voz ativa, voz passiva, 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 passiva. O sujeito sofre ação. Se o sujeito é passivo, sofre ação, voz passiva. Quando o sujeito sofre ação na oração, trata-se de um sujeito passivo. Pessoal, notem que eu estou sendo bem redundante aqui, tá? Eu estou chovendo no molhado, mas é para encharcar mesmo as nossas ideias de vozes verbais. Muito bom. Brutus age sobre o sujeito. Então, note que Brutus, aqui, ele age sobre o sujeito. Quem é o sujeito? O coração de Olívia. De Olívia, isso mesmo. E de que maneira Brutus age sobre o coração de Olívia? Conquistando ele. Belezinha? Brutus age sobre o sujeito. É o termo que age na oração passiva. Ele é o agente da passiva. Famoso agente da passiva. Tão falado agente da passiva. Tá? Pessoal, além da voz passiva analítica, nós temos a voz passiva sintética. A voz passiva analítica é formada por locução verbal. Já a voz passiva sintética é formada com o auxílio do pronome ser, um pronome apassivador, tudo bem? Costuma ser construída sem o agente da passiva. Então, caso nós fôssemos construir essa frase aqui na voz passiva analítica, ficaria: conquistou-se o coração de Olívia, tá? É construída sem o agente da passiva. Costuma ser construída sem o agente da passiva. Inclusive, eu não sei como eu construiria essa frase aqui que está na voz passiva analítica, por exemplo, na voz passiva sintética, evidenciando o agente da passiva. Não faço ideia de como fazer. Mas tá. Costuma ser construída sem o agente da passiva e constrói-se com o verbo na terceira pessoa, seguido de pronome apassivador ser. Exemplos: voz passiva sintética, compram-se carros velhos. Voz passiva analítica, carros velhos são comprados. Então nós temos aqui o contraste em que... E pessoal, e detalhe. Será que tem espaço para eu colocar isso aqui? Tem. Tem sim. Na verdade, isso. Vou ter que dar um enter aqui que vai ficar ok.
Isso. Agora bora lá. A situação é a seguinte. Aquilo que é sujeito... Opa, coloquei dois os. Aquilo que é sujeito na voz passiva analítica continua... a ser sujeito na voz passiva sintética. Então, compram-se carros velhos são comprados. Quem é comprado? O que é comprado? Quais são comprados? Carros velhos. Compram-se carros velhos. Esses carros velhos, pessoal, continuarão a ser sujeito. Tudo bem? Se a gente perguntar aqui, ó, o que compram? Compram carros velhos, tá? Então o sujeito não muda. Da ativa para passiva, eu tenho uma mudança de sujeito. Da passiva sintética para passiva analítica, ou vice-versa, analítica para sintética, não tenho mudança de sujeito. Não tenho mudança de sujeito. Galera, sinceramente, eu tenho pena dos gringos, tá? Eu tenho pena dos gringos que tentam aprender língua portuguesa. Bora para frente. Voz reflexiva. A voz reflexiva, pessoal, nós vimos aqui voz ativa, belezinha, voz passiva. Aí vimos que a voz passiva se divide em passiva analítica e passiva sintética, beleza? Agora a gente fecha a voz passiva e vem para a voz reflexiva, que é bem tranquilinha também. Voz reflexiva, o sujeito age e sofre a ação na oração. Então a ação recai, reflete sobre o próprio sujeito. O sujeito realiza a ação sobre ele mesmo, sobre si mesmo. Notem, pessoal, quantas vezes eu repito a mesma coisa aqui, tá? Mas é justamente para fixar mesmo. Por exemplo, Letícia cortou-se. Tudo bem? Será que eu consigo... Mário enxergou-se. Mário enxergou-se no espelho. Mário enxergou-se no espelho. Isso mesmo. Então, Mário é o sujeito. Mário é o sujeito? Quem enxergou-se? Mário, tá? Melhor, fica mais fácil se eu fizer isso aqui. Mário enxergou-se, aí eu tenho a forma verbal, tá? Enxergou-se no espelho, enxergou-se onde? No espelho, em o espelho, tá? Nesse caso, o verbo enxergar vai ser um verbo transitivo indireto pedindo preposição em. A gente vai estudar a transitividade verbal. Inclusive, acho que é o próximo vídeo, tá? Transitividade verbal, que eu vou colocar aqui. Bem da hora, ajuda a gente muito na parte de crase e regência. Beleza, pessoal. Mário enxergou-se no espelho. Faltou só pintar também aqui o pronome passivador. Então, note que a ação sai do sujeito, tudo bem? Passa pelo verbo, vai para o pronome e volta para o sujeito. Por exemplo, a Letícia... ela corta quem? Ela mesma. Ou seja, esse C remete a quem? Remete a Letícia. A gente cria um looping, tá? A gente cria um loop aí. Letícia cortou. Cortou quem? Cortou ela própria. Portanto, Letícia cortou-se. Tudo bem? Mário enxergou-se no espelho. Ou seja, o Mário, ele viu. Mas o que ele viu? Ele se viu. Então, a gente cria esse loop aí, tá? Mário enxergou-se no espelho. Cortou-se com a tesoura, cortou-se, etc. Tá? Ou poderia ser simplesmente Mário enxergou-se. Ou para mostrar um pouco de cultura, Narciso enxergou-se no reflexo na água, que seja, enfim. Anyways, ninguém está tentando parecer culto aqui. Sujeito faz e sofre a ação. Essa é a voz passiva reflexiva. A ação de Letícia é sobre ela mesma. A ação sai do sujeito, passa pelo verbo, vai para o pronome e volta para o sujeito. Sujeito o sujeito é simultaneamente agente paciente, pratica e recebe ação, vai com fé que se trata de uma voz reflexiva, tá? Pessoal, agora dentro da voz reflexiva, assim como dentro de voz passiva, nós tínhamos um parênteses, tá? Tínhamos ramificações, voz passiva se ramifica em analítica e sintética. A voz reflexiva vai ter uma ramificação, tá? Ramificação, ou um subcaso, a gente pode colocar nesses termos. E é o que, pessoal? A voz recíproca, a chamada voz recíproca. Fala-se tanto em reciprocidade, né? Os relacionamentos têm de haver reciprocidade nos relacionamentos, diz adolescente no Twitter. Então, o que é reciprocidade, pessoal? É que você envia e recebe de volta, tá? É um negócio mútuo. E essa mutualidade, ela vai ser expressa no sujeito, tudo bem? Relação mútua interna ao sujeito.
Quando a gente falar, inclusive, relação mútua, faltou o mútuo aqui. Relação mútua interna ao sujeito. Por quê, pessoal? Vejam só esses exemplos. As crianças machucaram-se. Ou seja, pessoal, uma criança bateu em uma, que bateu na outra, que bateu na outra, tudo bem? Ou seja, elas se machucaram. Foi um processo... A gente não quer reciprocidade em agressões, certo? Mas o que houve com essas crianças aí, meio malévolas, elas machucaram-se. Machucaram umas às outras. Então notem que o sujeito, a ação ocorre dentro do sujeito, ações internas ao sujeito. Tudo bem? E pessoal, a voz recíproca ocorre quando eu tenho sujeito plural. Note que aqui eu tenho um sujeito plural, tá? Criança. A criança singular, as crianças plural, e eu tenho um sujeito composto. Nesse caso aqui eu tenho um sujeito simples, crianças, ainda que esteja no plural, um sujeito simples, mas nesse caso, por que é simples? Porque tem apenas um núcleo. Qual é o núcleo do sujeito? Crianças. Nesse caso eu tenho um sujeito composto. Por quê? Porque aqui eu tenho dois núcleos, capitão e técnico. Ainda que capitão e técnico estejam no singular, trata-se de um sujeito composto, porque eu tenho dois núcleos, tá? Dois núcleos do sujeito, capitão e técnico. Então, o que acontece? Quando eu tenho sujeito plural ou sujeito composto com voz reflexiva, eu posso chamar isso simultaneamente. Eu posso chamar isso de voz recíproca. Entendido? Então, nesse caso, capitão e técnico abraçaram-se após a conquista do título internacional. Tudo bem? Pessoal, esse se, ele poderia estar aqui na frente, tá? Capitão e técnico se abraçaram. Esse caso de ênclise aqui não é obrigatório. Poderia estar muito bem, capitão e técnico se abraçaram após a conquista do título internacional, assim como está capitão e técnico abraçaram-se, beleza? Resumo, pessoal, para fechar. Voz ativa, quando o sujeito age. Voz passiva, quando o sujeito sofre ação. Voz reflexiva, a ação é feita pelo sujeito sobre ele mesmo, tá? E a voz recíproca é relação mútua interna ao sujeito. Lembrar desses exemplos aqui, tá? Desses exemplos. As crianças machucaram-se, capitão e técnico abraçaram-se. Belezinha, pessoal? Vamos para as nossas 10 questões. Resolver essas 10 questões aqui a título de fixação do conteúdo que acabamos de estudar. Beleza? Então bora lá, vamos pro jogo. Quanto às vozes verbais e sua conversão, analise as seguintes assertivas. Pessoal, essa questão, além de estar classificada em flexão da voz, deveria estar classificada também em concordância verbal. Eu vou explicar por quê. Concordância nominal, na verdade. Concordância nominal. Concordância nominal não, regência nominal. Regência? Concordância nominal. Concordância nominal. Essa é a classificação que deveria estar aqui acima também, tá? Concordância nominal. Por quê? Vou explicar. Quanto às vozes verbais e sua conversão, analise as seguintes afirmativas. Passando-se, preenchem-se fendas e falhas. Para a voz passiva analítica, tem-se a seguinte construção. Fendas e falhas são preenchidos, tá? Pessoal, notem que aqui, fendas e falhas são dois nomes, são dois substantivos femininos, tá? Gênero feminino. E aqui está dizendo que são preenchidos, enquanto na verdade deveria ser fendas e falhas são preenchidas, tá? Passando para a voz passiva analítica. Preenchem-se fendas e falhas são preenchidas. Aqui eu tenho a voz passiva sintética e quando eu passo para a voz passiva analítica fica assim, só que aqui faltou a concordância nominal adequada. Beleza, pessoal? A1 não procede, a gente corta quem tem A1. Beleza? Corta quem tem A1, já ficamos com apenas duas alternativas. Vamos lá. Passando-se, suspendem-se prazeres. Para a voz passiva analítica, tem-se a seguinte construção. Prazeres são suspendidos. De fato, pessoal, prazeres são suspendidos. Basta a gente checar o documento, tá? Assim como nós tínhamos compram-se carros velhos, onde está? Compram-se carros velhos, nós temos também carros velhos são comprados. Então, suspendem-se prazeres. Prazeres são suspendidos. Beleza? Passando para a analítica, prazeres são suspendidos. Quem não tem A2? A letra A. Já temos o nosso gabarito.
mas vamos confirmar. Removem-se manchas. Seria uma construção mais adequada do que manchas se removem, como está no texto, lá na linha 15. A gente vem aqui na linha 15, preenchem-se fendas e falhas, manchas se removem. Na verdade, pessoal, ficaria melhorzinho se removem-se manchas, ou manchas são removidas, tá? Beleza, então voltando aqui, ficaria melhor caso se escrevesse manchas são removidas correspondente à voz passiva analítica da referida oração. Procede 2 e 3 no nosso gabarito, tá? Vamos para a segunda, pessoal. Jogo rápido aqui agora, tá? Sobre as vozes verbais, analisar os itens abaixo. Compraremos pizzas para o jantar, está na voz ativa. De fato, tá? Nós, o sujeito desinencial, o sujeito implícito, o sujeito oculto, tá? Nós compraremos pizzas para o jantar. Voz ativa. A música foi cantada pelo autor do filme. De fato está na voz passiva. Se fôssemos colocar essa frase na voz ativa, como ficaria? O ator do filme cantou a música. Então, de fato, 1 e 2 procedem, 1 e 2 estão corretos. A gente já segue para a terceira. Jogo rápido. Nas linhas 25 e 26 temos a seguinte estrutura. A escolha de não fazer a série envolveu certo sofrimento. A correta transposição para a voz passiva é dada em, pessoal, passando para a voz, passar da voz ativa para a voz passiva, aquilo que é objeto vira sujeito. Então, a escolha de não fazer a série envolveu certo sofrimento. Certo sofrimento é o objeto direto do verbo envolver. Então, certo sofrimento foi envolvido, tá? Ó, isso aqui, ó, é objeto, que vai virar sujeito. Certo sofrimento foi envolvido. Envolvido em quê? Envolvido onde? E aí, pessoal, nós temos que fazer as nossas adaptações, tá? Para conservar a coerência e o sentido. A coerência, a coesão, o sentido, que seja, tudo. Tem que... O sentido não pode ser prejudicado quando você passa de uma para outra. Então, certo sofrimento foi envolvido na escolha de não fazer a série. É justamente o nosso gabarito aqui na primeira. O que mais nós temos de errado nessas outras? Certo sofrimento fora envolvido. Fora, pessoal, lembra, nós gravamos a aula 19 agora há pouco, se a gente vir na aula 19 de modos verbais, fora lembra o modo indicativo de pretérito mais que perfeito, tá? Eu já estudara o suficiente quando ele chegou. Não, fora não remete à ideia de já tinha sido, tá? Quando eu digo fora, o que eu estou dizendo na verdade é tinha sido. Certo sofrimento tinha sido envolvido na escolha de não fazer a série. O modo não está adequado aqui, o modo verbal, tá? Certo sofrimento envolvia-se. Cadê? Envolvia-se em quê? Na escolha. Faltou um na aí. A preposição em, mas o artigo a. Na escolha de não fazer a série. A escolha de não fazer a série envolvia-se. Envolvia-se certo sofrimento. Espera, eu estou tentando passar para a voz ativa e para a voz passiva, na verdade. A escolha de não fazer a série envolvia-se. Pessoal, se tirasse esse pronome apassivador aqui, dava certo, tá? A escolha de não fazer a série envolvia certo sofrimento. Certo sofrimento foi envolvido. Seria uma reescrita, mas a incorreção é esse C aqui. A gente corta também. A escolha de não fazer a série envolvera-se. Pessoal, sem chance, tá? A gente fica com o gabarito letra A. E a gente tem um gabarito comentado aqui. Vamos ver o que o monitor diz. Da última, sobretudo. Ó, envolveu certo sentimento e não envolver a certo sentimento. Tudo bem? E tem que conservar o tempo verbal também. Você vai dando pausa aí e vai lendo o comentário do monitor, do QC, belezinha? Que eles trazem informações importantes. Pessoal, quarta questão. Transpondo-se para a voz ativa a frase: a ciência é definida por interesses econômicos. Definida pelo quê? A ciência é definida por interesses econômicos. Isso aqui é meio que um objeto, é um complemento, tá? Na verdade, transpondo para a voz ativa. Aqui nós temos uma locução verbal, é definida, a ciência é definida, isso aqui é uma locução verbal, são dois verbos na função de SOR, o verbo ser e o verbo definir, belezinha? Por interesses, definida por quê? Por interesses econômicos. Isso aqui está na voz passiva, tá? A ciência é definida por interesses econômicos. Então, para passar para ativa, aquilo que é...
a gente precisa ter cuidado para não jogar muitos termos. Mas bora lá. Pessoal, na ativa para passiva, o que é objeto vira sujeito. Então, na passiva para ativa, o que é objeto, o que é sujeito vai virar objeto. Então, quem é sujeito aqui? A ciência. A ciência vai virar objeto. E quem é objeto vai virar sujeito. Quem é o objeto? Interesses econômicos. Interesses econômicos vai virar sujeito. Então, interesses econômicos definem a ciência, tá? Interesses econômicos definem a ciência. Precisa ter esse jogo, tá? O agente, pessoal, na voz passiva, melhor, bora lá. Atenção para o que eu vou colocar aqui. O agente da passiva, na voz passiva, é o sujeito na voz ativa. O agente da passiva na voz passiva é o sujeito na voz ativa. Isso aí eu afirmo sem medo de errar, tá? Quinta questão. Julgue o item no que se refere à correção gramatical e à coerência da proposta de reescrita para cada um dos trechos destacados no texto. A linguagem pode ser entendida como um conjunto de símbolos com significado. Pode-se entender a linguagem em conjunto de símbolos e significados. Pessoal, aqui nós temos uma voz passiva analítica, pode ser entendida, notem aqui a locução verbal. A linguagem pode ser entendida. Como ficaria isso aqui na voz ativa? Entende-se, tá? Entende-se, ou melhor, entende-se. Entende-se a linguagem como um conjunto de símbolos com significado, seria voz ativa. Mas aqui nós temos a voz passiva analítica. A linguagem pode ser entendida como um conjunto de símbolos com significado. Isso aqui é a voz passiva analítica. Vamos ver como vai ficar na sintética. Pode-se entender a linguagem como um conjunto de símbolos com significado. Essa reescrita está correta? Está correta sim, tá, pessoal? Eu parti da analítica para a sintética. Maravilha. Assinale a alternativa que faz a correta passagem da frase a seguir, retirada do texto, da voz passiva para a voz ativa. Então, missão simples. Passar da... Não tão simples assim, né? Passar da passiva para ativa. Então vejam só, o exemplar foi despachado para os Estados Unidos. Pessoal, vamos resolver, aqui nós temos, um período composto, tá? Eu tenho duas orações aqui, uma com essa locução verbal, foi despachado, e outra com essa outra locução verbal, seria analisado. Então a gente vai analisar por partes, uma a uma. Vamos analisar a primeira. Como ficaria essa primeira, que está na passiva analítica, na ativa? O exemplar foi despachado para os Estados Unidos. Então, despachou-se o exemplar para os Estados Unidos. Pessoal, o exemplar foi despachado. Note que aqui, ó, despacharam é uma desinência para eles, tá? Eles despacharam. E aqui em cima nós não temos eles, tá? Não diz, por exemplo, essa primeira, despacharam o exemplar para os Estados Unidos. Estaria correta caso a frase aqui acima fosse: o exemplar foi despachado para os Estados Unidos por eles. Então sem chance. A gente já corta a primeira. E detalhe que analisando uma a gente já vai se livrando das outras também, né? O exemplar foi despachado para os Estados Unidos. Aqui eu não sei quem despachou. O sujeito é indeterminado, tá? O exemplar foi despachado para os Estados Unidos. Despachou-se o exemplar para os Estados Unidos. Tá certo, pessoal. Essa aqui faz sentido. Vamos ver as demais. O exemplar despachou-se. Espera. Então o exemplar ele se pegou, se colocou na esteira do avião. O pessoal pesou. Despachou-se. É voz reflexiva, tá, pessoal? É um ser inanimado. Ele não faz... ele não faz voz reflexiva. Eu não vou dizer isso porque, sei lá, você pode ter um brinquedo que é um ser inanimado e ele salta ou se enxerga, que seja. Enfim, o exemplar despachou-se? O exemplar ele não se despachou. Despachariam é um subjuntivo, é um outro modo verbal. Tá? A gente tem que manter o sentido original. O exemplar despachou para os Estados Unidos. O exemplar despachou? Ele despachou o quê? O que o exemplar despachou? Ao menos essa letra C dizia que ele despachou a si mesmo, né? Despachou a si mesmo. Aqui não fala o que o exemplar despachou. Despachou o quê? Despachou quem? Sem chance, tá? E vamos analisar essa última agora. E ele só seria analisado na década de 80. Então, só analisariam ele
tudo bem? E ele quem? Ele, o despacho. O despacho não, o exemplar. O exemplar. E o exemplar só seria analisado na década de 70. Ou seja, eu tenho duas possibilidades de construção. Só analisariam ele na década de 70 ou só o analisariam na década de 70. Tá bem? Despachou seu exemplar para os Estados Unidos e só se analisaria ele na década de 70. E só se analisaria ele. E só se analisaria. Só seria analisado. Só seria analisado. Só se analisaria. Pessoal, o que restou pela análise da primeira oração foi a letra B. A gente marcar errada porque a resposta é a letra A. E a gente vai analisar por quê. Aqui a gente paga mica ao vivo sim, tá, pessoal? Tem essa preocupação não. O jogo é jogo. Treino é treino e jogo é jogo. Aqui a gente pode errar. Despacharam um exemplar para os Estados Unidos. Só o analisariam. Lembra que eu falei que a possibilidade para essa segunda era só o analisariam ou só analisariam ele na década de 70. Tava estranho aqui. Eu acertei a análise da segunda, mas errei a análise da primeira, tá? E não interessa se o erro é pequeno ou grande. Se você errou, você errou. Pequeno ou grande, errou. Despacharam um exemplar para os Estados Unidos. O exemplar foi despachado. Eles despacharam. Despacharam. Pessoal, gabarito letra A. Né? Gabarito letra A. Apesar de que se eu fosse fazer uma construção, escrevendo num texto, e eu tivesse de escrever a voz ativa dessa frase aqui, o exemplar foi despachado para os Estados Unidos, eu não escreveria despacharam, eu escreveria despachou-se. Eu absolutamente escreveria despachou-se. Sabe por quê? Porque aqui, ó, despacharam é uma desinência verbal que implica eles despacharam. Tudo bem? Você concorda comigo? Que despacharam o quê? É terceira pessoa do plural. Eles despacharam. Tudo bem? E aqui eu não tenho terceira pessoa do plural. Não tem o exemplar foi despachado por eles. Tá bem? Então, humildemente, eu discordo do gabarito. Discordo do gabarito. Para mim, eu me satisfaria caso dissesse despachou-se o exemplar para os Estados Unidos e só o analisariam na década de 70. Aí sim, esse fragmento, junto a esse fragmento, eu marcaria satisfeito. Mas essa letra A eu só aceito, tá? Só aceito. Vamos dar uma olhada nas estatísticas aqui, ó. 33% de erro significa que 1 a cada 3 que responde erra. É uma taxa alta. Toca para frente, bora. A gente aprende. A alteração do segmento. Imagine uma situação na qual uma máquina identifica um rosto de um terrorista internacional. Em relação à voz do verbo destacado, apresenta-se da seguinte forma. Pessoal, uma máquina é ela, tá? É terceira pessoa do singular. Isso, sei lá, é isso. É sobre algo que se fala, uma máquina, tá? Lembrando, primeira, quem fala, segunda, com quem se fala e terceira pessoa de quem se fala, tá? De quem se fala. Então vamos lá. Em relação à voz do verbo destacado, apresenta-se da seguinte forma. Em relação à voz do verbo, apresenta-se da seguinte forma. Imagine uma situação na qual identifica-se o rosto de um terrorista internacional. Apesar, pessoal, que aqui está na terceira pessoa, eu aceitei o gabarito da banca. Essa questão me fez aceitar o gabarito da banca. Enfim. O que acontece? Pessoal, aqui eu tenho terceira pessoa do singular, uma máquina. Uma máquina é o quê? Uma máquina é ela. Tudo bem? Uma máquina é ela. Agora aqui em cima, se eu posso usar... Presta atenção nisso aqui. Vamos definir o gabarito dessa questão. Alteração no segmento. Imagine uma situação na qual uma máquina identifica o rosto de um terrorista internacional. Em relação à voz do verbo destacado, apresenta-se da seguinte forma. Imagine uma situação na qual identifica-se o rosto de um terrorista internacional. Imagine uma situação na qual uma máquina identificaria. Aqui eu já tenho a passagem do modo aqui eu já tenho uma passagem do modo indicativo para o modo subjuntivo. Não ocorre.
Imagine uma situação na qual uma máquina lhe identifica. Aqui não está dizendo que a máquina vai identificar ninguém. Bem, identificar o terrorista internacional, né? Mas esse pronome aqui, lhe, não cabe, não cabe. Lhe identifica um rosto, tá? Aqui está dizendo que a máquina vai identificar para mim, coisa que a primeira sentença não diz, a gente corta também. Imagine uma situação na qual uma máquina está identificando. Aqui eu tenho o gerúndio, tá? Aqui está falando de algo que está acontecendo, o gerúndio, e aqui está dizendo de algo que acontece genericamente. Aqui está falando de algo que está em progresso. Aqui está falando de algo que acontece genericamente. São as formas nominais do verbo, salvo engano. Tá? Aqui traz uma outra ideia. Traz uma ideia de que aqui fala da situação da máquina identificar. Aqui fala de ser possível a máquina identificar. Aqui já fala que a máquina está executando essa identificação. Tá? Não procede. Imagine uma situação na qual identifica-se o rosto de um terrorista internacional. Pessoal, por que eu aceitei, depois de olhar para essa sétima questão, por que eu acertei o gabarito da sexta? Eu vou explicar por quê. Aqui nós temos ela, que é uma máquina, tá? E eu transformo ela em se. Identifica-se. Tá? Imagine uma situação na qual identifica-se, ou seja, eu suprimo ela para a partícula se. O que acontece aqui, veja, eu suprimi ela para a partícula se. Aqui acima, a omissão do agente da passiva suprime a presença de eles, tá? Eu não vou viajar muito não, mas eu aceitei o gabarito da sexta, depois de resolver a sétima. Beleza, bora pra frente. Oitava questão. Transpondo-se a oração, em que o indivíduo pode assumir diferentes personalidades. Assumir o quê? Diferentes personalidades. Portanto, diferentes personalidades são assumidas por um indivíduo, tá? São assumidas. Poderiam ser assumidas, isso aí é subjuntivo. Podem ser assumidas também, podem. É indicativo, podem ser assumidas. Enfim, são assumidas, faz mais sentido, tá? Diferentes personalidades são assumidas, olha eu marcando a alternativa errada, pessoal, deve ser o sono. Em que o indivíduo pode assumir diferentes personalidades. Então, diferentes personalidades podem ser assumidas. Gabarito é a letra B, eu ia marcar a letra D. A letra D, pessoal, fala do indicativo, está dizendo que é assumido. Trata-se de uma certeza. Agora, e o texto não fala de certeza, não fala que os indivíduos assumem diferentes personalidades. Se a frase fosse em que um indivíduo assume diferentes personalidades, como ficaria a passiva? Em que diferentes personalidades são assumidas por um indivíduo. Não é o que a gente tem. Nós temos que pode assumir. Portanto, diferentes personalidades podem ser assumidas e não são assumidas. Esse é o nosso gabarito. Nona questão. A voz verbal passiva de a pesquisadora fez uma descoberta Pessoal, lembra que na passiva o que é objeto vira sujeito. Então, quem é o objeto aqui? Uma descoberta. A pesquisadora fez o quê? Uma descoberta. Portanto, uma descoberta foi feita pela pesquisadora. 10ª questão. Passando para a voz passiva, a oração. Muitos homens preferem não conversar sobre esse assunto. Aquela história. Na passiva, aquilo que era objeto na ativa se torna sujeito. Então, vamos procurar pelo objeto. Preferem não conversar sobre o assunto. Então, veja só, muitos homens preferem o quê? Não conversar sobre o assunto. Não conversar sobre o assunto é objeto do verbo preferir. Preferem o quê? Não conversar sobre o assunto. Portanto, aquilo que era objeto na ativa vira sujeito na passiva. Então, não conversar sobre esse assunto é preferido por muitos homens, tudo bem? Preferem e é preferido. A gente sai de um único verbo para uma locução verbal. Locução verbal é marca de voz passiva, analítica, gabarito, letra A. É letra A mesmo? Não conversar sobre esse assunto é preferido por muitos homens. Letra A. Belezinha, pessoal? Tá aí, tá? 10 questõezinhas. Eu vou deixar um caderno aí na descrição. Vou mostrar esse caderno para vocês. Achar ele aqui.
Aula 20, tá aqui, ó. Vozes verbais, 31 questões. Eu resolvi 10, restam 21 para vocês se divertirem aí, tá? Pessoal, forte abraço, foi uma alegria estar aqui com vocês. Antes de ir, pessoal, se o conteúdo for relevante, se inscreve caso você ainda não esteja inscrito. Ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E bora pra frente, tá? Segue a gente lá, @civilengenheiro, @feitosatales. E é isso, pessoal. Forte abraço, tudo de bom. Até mais.